Doutor Danilo Fernandes, hoje um assunto muito importante para a gente falar e explicar para a sociedade aqui, mais especificamente em Canaã dos Carajás. Eu começo perguntando para você por qual motivo se explicaria o aumento da prática de crimes ou até mesmo atos infracionais cometidos por adolescentes. Pois bem, essa pergunta ela remete a uma reflexão muito mais ampla e que envolve talvez toda a sociedade, possivelmente, certamente toda a sociedade. O que mais influencia para que o jovem cometa atos infracionais, ou seja, crimes, a valorização, por exemplo, a ausência de valorização de um projeto de vida, né? Um horizonte. Os jovens, na maioria das vezes, eles não têm esse projeto de vida, na sociedade onde eles vivem, no meio onde eles vivem, eles não vislumbram um horizonte para as suas vidas, de algum modo, naquele local que eles estão inseridos. Isso não é proporcionado a eles. A falta de política pública voltada especificamente para esse grupo, o aumento do consumo de drogas também contribui de maneira efetiva para a prática de crimes, ou melhor dizendo, atos infracionais por adolescentes. Para ter ideia com relação ao uso de droga, cerca de mais de 80% dos jovens que praticam atos infracionais, ou seja, crimes, eles usam drogas. Para ter ideia que uma política pública específica, voltada para esse fim, ou seja, evitar que os jovens entrem no mundo do uso da droga, para fazer o tratamento daqueles que usam droga, minimizaria substancialmente a prática de crimes por esses jovens. Existiria um motivo por questões culturais também? Sim, está relacionado à questão da cultura e da educação, da maneira geral. Sabemos que essas pessoas elas têm um nível socioeconômico menor, tanto que na classe média tradicional, os jovens da classe média não praticam, raramente praticam esse tipo de delito, porque eles são inseridos num ambiente mais saudável. Seus pais geralmente trabalham, os dois trabalham, as famílias são mais unidas, o nível de educação é maior. Então, nessa classe média, dificilmente um jovem comete os mesmos crimes dos jovens das classes menos abastadas. Dessas classes menos abastadas, eles vivem num ambiente completamente diferente, um ambiente escolar, para começar, diferente. Não que os professores sejam ruins, nada disso, mas muitas vezes são mais desmotivados, não são reciclados com frequência. Até a alimentação que esses jovens têm nos seus lares são diferentes dos nossos filhos, por exemplo, do seu filho, do filho dele que está filmando, porque o nível de nutrição é diferente, né? Eles não têm condições de comprar os alimentos minimamente adequados para se nutrirem. Eles vivem num ambiente cercado, às vezes, de marginalidade, de venda de droga. Então, ali ele vê naquilo um horizonte. Se o Estado, de algum modo, não proporciona a ele um sentido de isonomia, de igualdade, se ele não estuda numa escola mais ou menos qualificada, como aquela escola privada onde nossos filhos estudam, de algum modo, o horizonte dele é diminuído. Daí se fala muito, já entrando nessa seara, se fala em meritocracia no Brasil, porque o capitalismo impera, o capitalismo tradicional americano impera a meritocracia, o americano, o anglo-saxão, o inglês, a meritocracia como regra. Mas como a gente pode exigir meritocracia de uma pessoa, comparar o seu filho com o filho de uma pessoa que vive num ambiente desse? Então, ele sai de pontos completamente diferentes, de modo que o ideal é que isso mude. E, para isso, políticas públicas bem desenhadas, bem desenvolvidas, especialmente voltadas à educação, podem solucionar isso de maneira mais rápida ou
minimamente reduzir drasticamente o número de atos infracionais praticados por adolescentes. Então, o senhor acredita que a solução se passa pela educação? Não tem dúvida. Um dos fatores que influenciam negativamente inclusive a educação que os jovens recebem em casa. Normalmente são filhos de pais que também não estudaram e, de algum modo, eles não sabem conduzir para que seus filhos consigam motivá-los ou, de algum modo, conduzir para que eles também consigam, e acaba replicando esse modelo que acaba sendo nefasto, né? Ou seja, os filhos também muitas vezes não estudam, ficam pelo meio do caminho e acabam não se inserindo no nível cultural melhor e tendo o horizonte, aquilo que a gente fala sempre do horizonte, que é muito fácil as pessoas entenderem. O horizonte é você ter uma formação que você pode vislumbrar, ser uma repórter, ser um cinegrafista, ser um juiz, ser um promotor, ser um médico, advogado, engenheiro, o que for, né? Ou seja, se inserir no mercado de trabalho de maneira justa e honesta e decente e seguir uma carreira, seja qual for. E a questão de política pública com relação a isso, eu sempre bato na tecla quando eu converso com os gestores, e já tive a oportunidade de conversar com a prefeita do município, e onde eu passo eu converso, que, na minha visão, só o ensino de qualidade e integral pode contribuir para minimizar esse quadro. Por quê? Porque o meu filho, o teu filho, o filho dele, normalmente a gente pode ir trabalhar, o seu marido pode trabalhar, o seu companheiro ou companheira pode trabalhar, e você dá uma solução, ou a sua mãe cuida, ou você consegue pagar uma pessoa para cuidar. Agora, a maioria dessas pessoas, de onde vêm esses adolescentes que cometem esses atos infracionais, elas não têm condição financeira para pagar. De modo que o Estado tem que proporcionar. O Estado, que eu digo ente público, seja qual for, no caso o município, precisa proporcionar, com o apoio do Estado e da União, creche suficiente para todas essas pessoas. Por quê? Porque se tem creche, o pai e a mãe podem sair para trabalhar, certo? Proporciona que eles possam trabalhar. Dá dignidade, trabalhar também dá dignidade à família. Escola tempo integral, porque a escola de tempo integral tira esse jovem da rua na metade do dia, ou seja, de manhã, se ele estudasse só de manhã, à tarde ele estaria na rua, ao contrário, se estudasse à tarde, de manhã ele estaria na rua, talvez na rua, porque os pais teriam saído. Além disso, a escola integral proporciona ao aluno se alimentar, tanto de saber quanto de se nutrir o seu corpo, o seu físico, porque lá tem alimentação de qualidade. Muitas vezes ele não tem alimentação. Às vezes você vê entrevista em escola, pergunta à criança o que ele mais gosta na escola, ele fala que gosta de comer. É impressionante isso, mas é uma verdade. Sabemos disso. Teve agora aí recente essa polêmica sobre o absorvente da lei, que proporcionou entregar absorvente para aquelas famílias carentes, etc., etc., enfim. Descobriu-se que naquele período que a mulher está menstruada, ela não vai na escola, muitas não vão na escola porque não tem absorvente e muitas vezes usam coisas indevidas, objetos inconvenientes, papel, sei lá, papelão ou outras coisas que podem fazer mal. Quer dizer, esse é o ambiente que essas pessoas vivem, e a escola pode proporcionar e minimizar extremamente esse quadro, de modo que uma escola de qualidade, só resumindo, uma escola de qualidade, tempo integral, na minha visão, é a solução. Nós temos um exemplo hoje de escola de qualidade no Brasil, escola pública de qualidade. Eu sempre falo para os gestores, manda alguém lá no Ceará para ver o que eles fizeram lá de 2000 para cá, para eles terem, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, mais de 70. Isso é impressionante. De algum modo eles incentivam, de algum modo eles premiam, de algum modo eles estão conseguindo fazer com que os alunos lá fiquem na escola, a evasão é infinitamente menor. Então, para mim, tudo passa pela educação. E outra coisa, você tendo educação, você tendo formação cultural, você convive melhor com as pessoas, você respeita o próximo, você respeita as regras de convivência, você respeita mais o trânsito quando você vai dirigir, você minimiza infinitos problemas. Você tem uma noção de higiene infinitamente maior, você adoece menos,
vai lotar menos os hospitais. Quer dizer, a educação é tudo. Os países que investiram em educação hoje são países de referência no mundo. É isso.